o controle do jeito que você estava falando é para todo mundo. Só que aqui entra um grande questionamento que as pessoas têm enfrentado algumas dificuldades. Se exatamente o problema da pessoa for o controle emocional, ela fica irritada, ela fica nervosa, até pela falta daquele alimento de repente, ou se passar algumas horas de comer, a pessoa fica muito nervosa e estressada. Uhum. Como é que essa pessoa pode começar a fazer um jejum? Comece devagar. Comece de acordo com os seus limites. Então, a gente tem Mas essa pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode. Claro que ela tem que respeitar, por exemplo, questões de saúde, né? Obviamente. Então, qualquer pessoa pode fazer. Porque pensa bem, quando Jesus chega nos discípulos e diz, olha, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Naquele momento, Jesus estava ensinando aquilo que ele já fazia para os seus discípulos, que supostamente eram menores do que eles. Eram todos homens comuns, pescadores, trabalhadores, pessoas comuns, jovens, eram todos jovens, não eram velhos, não eram pessoas idosas, experientes com a vida. Não, eram jovens, eram pessoas que estavam começando, não tinham tanta experiência. E eles não tinham tanta experiência assim com relação à fé, com relação à vida espiritual. Então, naquele momento, Jesus ensinou a eles que, olha, mais um aprendizado para vocês, tá faltando o jejum. Porque o jejum, ele é um potencializador. Então, por exemplo, quando a dona de casa, ela vai fazer um bolo. Ela vai fazer um bolo e ela prepara todos os ingredientes. Mas tem um ingrediente que não pode faltar. Que se faltar, o bolo não pega forma. Como é o nome desse ingrediente? Fermento. O fermento. O fermento é o que dá o crescimento. Então, o jejum, ele é um dos potencializadores das disciplinas espirituais. Que ele faz o quê? Com que você consiga ter uma oração mais poderosa. Porque esse é o ponto. As pessoas acham que é o jejum que faz o milagre. Mas não é o jejum. É a sua intimidade com Deus que se desenvolve durante o período do jejum. Você se torna uma pessoa mais espiritual, menos carnal. Sua oração se torna mais poderosa. Por isso, nós devemos praticar o jejum constantemente. E toda pessoa que quiser começar o jejum, ela precisa começar devagar. Tem várias formas. Então, tem o jejum total, óbvio. Uma pessoa que vai começar, ela não vai fazer o jejum de Jesus. Fica 40 dias sem comer. Né? Então, a pessoa vai ter um troço. Então, ela precisa começar pausadamente. Então, ela pode fazer, por exemplo, um jejum de um dia. E ao invés de fazer um jejum total, ela faz um jejum parcial. Então, por exemplo, ela vai lá e ela faz um jejum em um dia de 24 horas, mas ela vai tirar alguma coisa. Então, vai tirar o açúcar, vai tirar o doce, né? Vai tirar o café. Ela tira... Café tá tocando aí no que o povo mais gosta. E olha só, isso aqui é interessante também. O nosso corpo, ele cria uma certa abstinência dessas coisas, né? Então, tem gente que só de pensar em não comer a sobremesa depois do almoço, ela já começa a entrar em pânico, já começa a tremer, já começa a babar no canto da boca, já começa a querer arrancar os cabelos da cabeça. Meu Deus do céu. Começa tirando coisas que não custem tanto. Vai tirando gradativamente. Então, tira dia sim, tira dia não. Tira em um determinado horário, faz um meio período. Você pode fazer 1 hora de jejum, você pode fazer 3 horas de jejum, vai aumentando até você conseguir fazer um dia, até você conseguir fazer talvez 3 dias, como foi o jejum da Rainha Esther, que ela colocou todo mundo para jejuar. E aqui entra um ponto importante. Às vezes você não vai fazer um jejum sozinho, às vezes você vai fazer um jejum com alguém e isso ajuda, porque um vai apoiando o outro. Então, tá tudo bem também se a família não conhecer, não apoiar, não ajudar. Foi uma decisão sua em particular, né? Então... Sim, tem gente que às vezes a família não é crente, não é evangélica, às vezes a família não tem esse hábito. E o fato da família não ter esse hábito, a pessoa vai ter que se preparar, porque imagina, você vai decidir fazer lá um jejum de doce, só que a sua família tem o hábito de comer doce. O que vai acontecer? Você vai estar almoçando com a família, daqui a pouco vem aquele pudim no meio da mesa. Aí você diz, Satanás! Tá repreendido. Mas a Bíblia fala que não é para ficar falando por aí que tá fazendo jejum. Sim. A Bíblia diz, no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16, que quando a gente for jejuar,
a gente não pode demonstrar que a gente está com cara de piedade. Então, não é para anunciar para as pessoas, né, o que for possível. Então, o ideal é que as pessoas não falem para ninguém saiba. E ela esteja com uma aparência tão boa quanto de qualquer outra pessoa que está comendo um boi por uma perna. O que não é o caso. O que não é o caso. Acontece, da maioria das vezes, da pessoa, ela começar a demonstrar para todo mundo que ela está de jejum. E onde é que está o problema? Quando ela faz isso, a Bíblia fala que o fato dela demonstrar para os outros que ela está jejuando faz com que as pessoas tenham piedade dela. Ou que as pessoas vejam nela o esforço de uma espiritualidade. Consequência disso é que essa pessoa já recebe a recompensa. Ela já recebe a recompensa dos homens. E aí ela perde a recompensa de Deus. Então o jejum se torna ineficiente. Se torna ineficaz, não funciona. Aí a pessoa tá lá, ela fica sem comer uma semana. Ela tá fazendo dieta. É só uma dieta. Intermitente, literalmente. Não tá resolvendo nada. Porque o jejum é algo entre você e Deus. Entre mais ninguém. Óbvio, se você tiver, por exemplo, numa igreja e você tiver com mais pessoas, como por exemplo a Rainha Esther, que convocou esse jejum para todo mundo, e disse, olha, vamos orar durante 3 dias, porque o nosso povo está correndo risco de morte. E eu vou lá falar com o rei e eu também estou correndo risco de morte. Então, orem e jejuem. E isso é muito importante. Toda pessoa que ela for jejuar, ela precisa entender que jejum sem oração é dieta. Não dá para ela achar que ela vai fazer um jejum sem oração. O jejum isolado, só ele, é dieta. Então, você está fazendo aí dieta com o Baracate, está fazendo... Patrocina nós aí, Baracate. Tá lá fazendo... Sei nem o que é isso. O Baracate é um médico famoso aí das pessoas que gostam dessa vida fitness. Então, o que acontece? É necessário que a gente estabeleça a oração acompanhada do jejum, comece devagar, sem colocar muitas restrições inicialmente, e aí você vai aumentando gradativamente. Óbvio que você vai ter que lidar com vários desafios, como, por exemplo, a própria família, que muitas vezes não jejua. É isso aí, turma! E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família, espiritualmente, para abençoar a sua vida.